Olá, tudo bem? Você provavelmente já passou recentemente ou está passando agora por discussões sobre como trazer mais o digital para a sua companhia, certo? Pensar uma estratégia digital para determinados tipos de negócio pode não ser uma tarefa tão simples. Nesse vídeo, eu vou ajudar vocês a dar o primeiro passo, trazendo 3 importantes perguntas para que você dê a primeira iniciativa de transformação digital na sua companhia. Vamos lembrar que a gente está falando de um assunto novo, complexo, e que requer um amadurecimento do entendimento do seu modelo operacional e de como ele pode virar algo novo por meio de tecnologias digitais. A transformação digital, a gente vai aqui conceituar como uma jornada que a sua empresa irá perseguir nos próximos anos em busca de novas fontes de receita, novos produtos ou serviços, ou a mudança do seu próprio modelo de negócio, habilitado por tecnologias digitais. Como uma jornada, aqui nós vamos trazer uma visão bem característica de como podemos trazer conceitos da estratégia para ajudá-lo a dar passos de forma mais segura em direção a mudanças, alterações que tragam de fato valor para o seu negócio. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês aqui tem a ver com o método de concepção de uma estratégia digital. Se vocês olharem na literatura ou pesquisarem nas grandes consultorias, a gente vai achar diversos papers sobre estratégia. E o planejamento estratégico como um processo que muitas empresas fazem nas últimas décadas, que ajuda essas empresas a olharem para o futuro e tomarem decisões a respeito de apostas, alocação de orçamento, investimentos, escolha de mix de produtos e tal. O primeiro ponto aqui é que os métodos tradicionais de estratégia deixam alguns gaps para quando a gente vai tratar as estratégias digitais. E principalmente isso tem a ver com o horizonte temporal e com a lógica da iteração. Os métodos estratégicos tradicionais operam muitas vezes em horizontes plurianuais, estratégias de 3, 5, 10 anos. Dependendo do tipo de companhia, se você está falando de uma companhia que tem um uso intensivo de capital, você pode montar planos estratégicos de 10 anos e tomar decisões hoje de alocação de recursos ao longo de todo esse tempo. Para o mundo digital, esses horizontes plurianuais precisam ser alterados para horizontes de curto prazo e os métodos em que você faz análises de contextos mais macro precisam virar métodos em que você experimenta, analisa cenários, pivota e toma decisões iterativas. Então, um método de trabalho para a estratégia digital precisa beber das fontes da agilidade, beber das fontes de todas as teorias que vêm junto com o mundo das startups. Então, quando a gente pensa no processo de Lean Startup, um processo de premissas, validação rápida dessas hipóteses, dessas premissas, testes com os usuários finais, pivotagem, até que você acerte templates, interfaces, modelos, tudo isso traz para a estratégia digital um olhar mais interativo e um olhar mais cíclico do que os métodos clássicos de estratégia. Um case interessante para colocar na prática como é importante ter essa visão diferente, mais ágil da estratégia, é o case da Gympass. Se você não conhece a Gympass, dá uma pesquisada não só no site hoje, tenta olhar o histórico da Gympass. Em mais ou menos ali 2012, a Gympass traz para o mercado uma proposta de valor que hoje não tem nada a ver com o que eles oferecem. Fala do fundador, de um dos fundadores da Gympass, o modelo de negócio da Gympass mudou, teve que ser pivotado por mais de 14, 15, 16 vezes. O que eles são hoje é o fruto de muita experimentação, análise do feedback dos usuários, análise dos dados dos clientes, até que se entenda um modelo que traga valor para todas as partes interessadas. Se o Gympass tivesse feito uma estratégia de 5, 10 anos e tentado seguir a risco esse plano estratégico, não sei se estariam aqui. Outro exemplo comum a todos nós, falado em todos os cursos aí de MBA e pós-graduação afora, é o exemplo da Netflix. Tem pessoas que hoje consomem Netflix e não sabem que ela nasceu com a proposta de ser uma blockbuster que entrega o DVD em casa. Então você assina, monta um plano de DVD sendo entregue na sua casa para você assistir. E o nascimento dessas estratégias emergentes, do olhar sobre a mudança tecnológica do mundo, trouxe a Netflix para o que ela é hoje, esse gigante tecnológico que nós consumimos. Pegando um gancho com o que eu acabei de falar sobre a Netflix, e também o caso do Gympass, eu trago aqui a primeira grande pergunta que você deveria tratar no seu plano estratégico digital. Como você, enquanto empresa, aumenta a capacidade de ter o conhecimento analítico sobre o comportamento do seu cliente final? Essa é uma pergunta que você pode colocar na parede, juntar todo o seu time de gestão
e passar um bom tempo discutindo? Essa é uma pergunta que requer a visão do próprio negócio, a visão comercial, a visão da operação da sua empresa, a visão da tecnologia, a visão da sua arquitetura, da sua engenharia, da sua estrutura de dados. Mas o lugar comum, gente, no mercado hoje é os planos de estratégia digital e as transformações que acontecem de fato nas empresas, elas são orientadas a dados e muitos desses dados centrados no cliente. Então, o entendimento do comportamento do cliente, da sua jornada, ao longo de todo o consumo e de toda a navegação e interface com a sua empresa, esse conhecimento ele é a pedra fundamental de uma estratégia digital. Algumas empresas estão desconectadas, estão longe do conhecimento do que o cliente final do seu produto faz. Pode parecer estranho assim ouvindo isso no vídeo, né? Como uma empresa está desconectada do conhecimento do seu cliente final. 2 exemplos para vocês. Pensa na Fiat, na Volkswagen. Pensa em alguma montadora, alguma marca, né, montadora de automóveis, fabricante montadora de automóveis. A cadeia de valor dessas indústrias, o modelo de negócio dessas indústrias, muitas vezes tem o papel ali central, né, de quem faz o design, o projeto do produto, a fabricação, às vezes desconectado de quem faz a venda e a entrega para o cliente final. Então o conceito das concessionárias de automóvel aqui no Brasil e em outros países também é igual, é o conceito de uma outra companhia, um outro CNPJ que lida na ponta com o cliente. Quando que o cliente entra na loja, que tipo de promoção ele se sente um pouco mais, né, atraído? Ele entra para testar, ele entra para sentir o cheiro do carro, ele faz test drive ou ele não faz test drive? Quantas vezes uma pessoa entra numa concessionária antes de tomar a decisão de comprar um carro? Quantas vezes uma pessoa faz um test drive e compra aquele mesmo carro? Essas perguntas são perguntas de negócio que a marca Fiat, a marca Volkswagen não tem globalmente, não tem nem localmente, porque muitos desses dados estão na ponta, e a ponta tem uma outra cadeia, tem uma outra empresa ali tomando conta. Então, grandes companhias que participam desses sistemas aí globais de produção estão hoje discutindo como trazer esses dados para dentro, como integrar esses dados que estão lá no revendedor, lá no distribuidor ou na concessionária, para dentro de casa, para eu entender o meu cliente. Às vezes eu estou muito desconectado. Transformação e estratégia digital requer obrigatoriamente uma proximidade do entendimento analítico sobre os clientes. Um segundo case rápido é o case de seguradoras. Muitas seguradoras têm também um modelo de negócio que a parte comercial, quem faz a venda do seguro, quem faz a interface com o cliente para reclamar de um sinistro, é o corretor de seguros, que muitas vezes é uma outra empresa, às vezes uma pessoa, CNPJ, às vezes uma empresa. E a seguradora em si fica um pouco distante dessa realidade analítica desses dados. Não à toa, grandes projetos analíticos em seguradoras buscam capturar todos esses dados em data lakes centralizados para você entender, né, que tipo de sinistralidade acontece mais por região, por perfil, por tudo aquilo, quando você não tem esses dados nas suas próprias bases. Algumas seguradoras têm, outras não. Ponto central aqui, então, gente, é, independente da sua indústria, a transformação digital e uma estratégia digital requerem que você tenha alcance analítico do comportamento do seu cliente na ponta, o cliente do produto central que você fabrica ou do serviço principal que você oferece. Agora, falando da segunda pergunta, como você, como empresa, aumenta a capilaridade de canais digitais através dos quais o seu cliente pode interagir com você? Então, a estratégia digital passa obrigatoriamente por uma discussão de canais. Como eu, como possível interessado no seu negócio, posso me relacionar com você? É só pelo telefone? É pelo e-mail? Tem um chat no site? A omnicanalidade, né? Estratégias omnichannel não são novas no mercado. O varejo omnichannel está aí há bastante tempo, a gente fala sobre isso há bastante tempo. Porém, não é toda empresa que já avançou para pensar uma estratégia de omnicanalidade. A estratégia digital das companhias requer um pensamento mais aberto sobre as possibilidades de conexão e integração das N fontes digitais de interação. Se eu sou de uma geração que valoriza o TikTok e o Instagram, e eu quero consumir um produto, seria muito ruim para mim ter que sair do Instagram, do TikTok e entrar num site para acessar um chat ou algum tipo de comunicação para falar com essa empresa. Mesmo sendo companhias mais tradicionais, mesmo sendo companhias de produtos físicos, ok? Então, pensar a abertura dos canais digitais e fazê-los se conectar e se integrar é uma das perguntas-chave que eu deixo aqui para vocês
amadurecerem, né, no planejamento e no pensamento da sua estratégia digital. A terceira e última pergunta que eu trago aqui nesse vídeo fala sobre o seu modelo operacional e como você atua numa cadeia de suprimentos maior. Muitas empresas têm um modelo tradicional de cadeia de valor que fabricam produtos e vendem esses produtos para um cliente, seja ele o cliente final ou ainda uma parte da cadeia produtiva. Assim como empresas de serviço, muitas fabricam, né, concebem os seus serviços e oferecem esses serviços para o seu cliente ali da cadeia. Essa lógica linear de cadeia de valor, ela é colocada em xeque quando a gente fala sobre transformação digital. Então a pergunta final aqui desse vídeo é como você pode mudar a mentalidade e a forma do seu modelo operacional para sair de uma cadeia linearizada de produção e pensar mais do ponto de vista de uma plataforma que se conecta a diversos players e atua dentro de ecossistemas digitais. O que isso quer dizer? Vou dar o exemplo de um cliente da Bridge, um caso real que nós trabalhamos. Pense em uma empresa do setor de papel e celulose, bem verticalizada, que tem desde as florestas até toda a parte industrial e a preparação do seu produto final para dar sequência na cadeia produtiva. Um negócio super clássico, certo? A gente está falando de uma indústria de papel e celulose, capital intensivo, pouquíssimo digital na sua concepção inicial, quando você pensa uma indústria de papel e celulose, mas gastando bastante tempo e com muita gente boa discutindo transformação digital. Quando você sai de uma mentalidade linear em que eu produzo um produto para um mercado e pensa do ponto de vista de uma plataforma em que você opera num ecossistema, você começa a abrir a cabeça para possibilidades de aproveitar, por exemplo, a sua força comercial e a sua penetração nos segmentos, nos mercados brasileiros, e trazer outros parceiros, né, outras empresas de produtos e bens complementares para trafegarem, né, o seu fluxo comercial dentro das suas plataformas, por exemplo, de marketplace, que foi o caso que eles fizeram. Então, além de oferecer os seus próprios produtos, essa companhia já desenvolveu há um tempo marketplace, nesses sistemas aí web, para hospedar produtos de parceiros e fazer venda conjunta, fazer venda promocional e usar da força comercial dos canais que essa companhia tem, se remunerando, trazendo receita para dentro de casa com essa transação dessa venda de um produto que não é seu. Exemplo simples, muito potente, porque ele atende a premissa da transformação digital, que é a busca pelo novo fluxo de receita através dos canais digitais. Então, gente, essas 3 perguntas dão para vocês já bastante pano para discussão. Empresas já avançaram com isso e algumas ainda não avançaram. Se você não avançou, fica aqui a nossa dica de como começar. Como eu apresentei para vocês alguns cases, a Bridge ela tem experiência sólida em apoiar empresas de diferentes setores nos planos de estratégia e transformação digital. Se o assunto te interessa, chama a gente para uma conversa, vai ser um prazer aprofundar um pouco esse tema com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.